Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você que ainda não me conhece, meu nome é Elder Nunes e eu vou fazer aqui com vocês, o nosso segundo vídeo sobre astronomia, um bate-papo interessante. É um assunto que eu gosto muito, que é a astronomia, né? Quem sabe um dia eu não faço uma faculdade aí voltada para astronomia, né? Quem sabe? Mas enfim, o que eu quero falar é sobre o nosso Sol, que é uma estrela, né, relativamente pequena se a gente comparar com outras estrelas. O nosso sistema solar, que tem, até hoje a gente conhece 8 planetas, mas o planeta anão Plutão e outros pequenininhos. Mas o foco principal hoje é no nosso Sol, nossa estrela, né, as perspectivas da ciência observando outras estrelas parecidas com o Sol. Qual é o fim que o nosso Sol pode ter, né? E como isso pode se desenvolver. Então fique aí que depois da vinheta a gente já volta. Aproveite e se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E pessoal, vendo alguns documentários, lendo alguns termos, né, alguns textos científicos sobre o nosso Sol, a gente sabe que hoje o Sol tem aproximadamente 4,5, 4,6, quase 5 bilhões de anos. E estima-se que ele viverá aproximadamente 10 bilhões, 11 bilhões de anos, né, nessa fase aí de Sol, gerando energia e tal. Então, o nosso Sol hoje, ele queima um combustível muito importante para a geração de energia, o calor que a gente sente devido ao Sol, a luminosidade do Sol. Que se a gente comparar o Sol com outras estrelas como Betelgeuse, o Y Scuti, VY Canis Majoris, que são estrelas enormes, brilhantes, abessas, então, mas essas estrelas elas já estão na fase, ou talvez já passaram até, né? Porque se elas estão há vários milhões ou centenas de anos-luz, não dá para saber se elas já morreram ou não. Mas o importante é saber que ao observá-las hoje, a gente percebe, né, a ciência consegue detectar que elas são super gigantes vermelhas. E essas estrelas, no final da sua vida, elas vão se transformar provavelmente em buracos negros supermassivos, em estrelas de nêutrons, entre outros espetáculos aí da natureza estelar. Mas falando do nosso Sol, ele está na meia-idade aproximadamente, ele está queimando hidrogênio, porque ele funde, né, devido à sua alta gravidade, por causa da sua massa. Então, uma massa gigante para a gente, como é o nosso Sol, ele tem uma gravidade muito grande. Então, essa gravidade ali comprimida naquele espaço onde estão aqueles gases ali do nosso Sol, faz com que exista uma disputa ali entre a força da gravidade que comprime o gás, né, e justamente essa fusão, essa liberação de energia faz com que o Sol ele se expanda. Então o Sol ele pulsa muito pouco, ainda existe um equilíbrio de forças ali. Então o Sol ele não se expande e contrai com tanta violência como pode ser daqui a alguns milhões, bilhões de anos, na verdade. Então quando o Sol começar a perder a quantidade de hidrogênio, ele ainda tem bastante hidrogênio para ser fundido e se transformar em hélio. Então, quando perder esse hidrogênio, ali no núcleo do Sol, o hidrogênio é um elemento mais leve. Como ele está fundindo e se transformando em hélio, o hélio é mais pesado. Então, o núcleo ele vai acabar se comprimindo um pouquinho mais para poder conseguir, né, fazer a fusão nuclear do hélio, e aí o hidrogênio que escapou, que está fora do núcleo, ele ainda está ali gerando, queimando e se expandindo. Então, quanto mais o núcleo se contrai para fundir o hélio, o núcleo, isso daqui a 5 bilhões de anos, quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, né? Então ele vai se expandindo. E o que acontece? O planeta Mercúrio, que está aproximadamente 57 milhões, 57, quase 58 milhões de quilômetros de distância do Sol, ele vai ser engolido pelo Sol.
Vênus, que é o próximo da lista, está aproximadamente, acho que 110 milhões de quilômetros, aí está aparecendo para você a distância exata aproximada de Vênus para o Sol, também vai ser engolido. Só que a literatura científica ainda não tem um consenso se a Terra vai ou não ser engolida devido, né, à expansão do Sol. O Sol, desde o seu nascimento, ele já se expandiu aproximadamente 20% do tamanho original quando ele se formou, então ele está 20% maior. Ele pode se expandir até 150 ou 200 vezes mais do que já tem. Por isso que vai se transformar numa gigante vermelha. E o vermelho vai ser porque as camadas, né, da superfície do Sol vai ficar um pouco mais frias do que hoje, por isso que ele vai se transformar nessa gigante vermelha. Essa camada fria, ela fica um pouco mais avermelhada. E quando se expandir, pode ou não engolir a Terra, mas próximo desse período, se engolir ou não a Terra, devido ao calor excessivo e à proximidade da nossa estrela com o nosso planeta, não vai mais ser possível haver vida na Terra, né? A gente vê o exemplo prático de Vênus, que tem hoje aproximadamente 450 graus, né, na sombra, como se diz, né, na superfície onde está ensolarado. Então é difícil que exista vida capaz de resistir a tamanha temperatura no nosso planeta. Então, querendo ou não, pode ser o fim, né, do nosso planeta. Daqui a alguns bilhões de anos a gente não vai, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente não vai conseguir ver e acompanhar isso, mas é o que se estima a ciência com base em observações, né, de outras estrelas. Então, e o que é que vai acontecer depois disso? Bem, o Sol, quando ele terminar essa fusão do hélio, ele não vai conseguir mais ter energia suficiente para fundir carbono, né, que é um dos próximos elementos que é mais pesado ainda. E o que é que acontece? Se a estrela ela vai se colapsar, o núcleo do Sol vai colapsar, vai se expandir tanto ao ponto de liberar essa matéria que está ali ao redor do núcleo do Sol, e o que a gente chama, né, de nebulosa planetária. Então ele vai se transformar numa nebulosa planetária, né, essa explosão do nosso Sol. E quem sabe, né, outros planetas, outra estrela possa ser formado através dos restos mortais do nosso Sol, digamos assim. E o que é que sobra do Sol no final disso tudo? Só vai restar um núcleo, né, que se chama de anã branca, que é uma estrela fria, não tem energia, é mais ou menos aproximadamente do tamanho da Terra, que a maioria das anãs brancas tem. A maior parte das estrelas observáveis, elas são vermelhas, né, gigantes e supergigantes vermelhas. A maioria das estrelas que a gente vê ali da constelação de Órion tem Betelgeuse, que é uma supergigante vermelha, que ela está pulsando bastante, já até foi especulado que ela pode explodir a qualquer momento, né, se transformar numa supernova, o que seria interessante a gente observar, apesar que se já teve essa explosão, já foram alguns anos e a gente não viu porque a luz dessa explosão ainda não chegou a nós. Então, o próximo assunto sobre astronomia pode ser que eu fale sobre essa medida. O que é ano-luz? Você deve pensar, eu já vi tanto falar sobre anos-luz, o que é anos-luz? Eu vou falar brevemente sobre isso no próximo vídeo sobre astronomia. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, compartilha para os seus amigos e até a próxima. Valeu!